Palavra Nerd. Tutoriais. Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos. O meu nome é Guilherme e você está assistindo o canal do Palavra Nerd. Estamos aqui em um vídeo de tutorial e eu vou passar para vocês hoje a teoria mágica. Eu falo mais rápido do que escrevo. Da mescla de cores. Então, vamos ao que interessa. Aqui com os nossos pincéisinhos, o que dá para fazer? Esses são os brushes do Jonas Derro que eu passei para vocês naquele primeiro tutorial de introdução a essa lista de tutoriais, né? O que dá para fazer aqui? A maioria desses brushes aqui já vem com algumas configurações básicas ligadas, o que é ótimo. Uma delas é o Transfer, que está aqui, ó. Se você desativar ele, dá para ver o que ele muda. O Transfer, na verdade, o que acontece? Ele está aqui, ó, associado com o controle de pressão da caneta da sua mesinha digital, se você tem uma. O que acontece? O pincel, então, quanto mais forte o traço, não só aumenta o tamanho do brush, que isso quem está fazendo é o Shape Dynamics, ele está aqui controlando o tamanho pela pressão, off, eu só fico com a cor, né, com a opacidade. O Transfer deixa a opacidade do pincel ser alterada pela sua pressão. E isso para muita gente ajuda na hora de criar, por exemplo, um degradê, que nem eu estou fazendo aqui. Tá meio feio? Tá meio feio, mas tá feito, ó. Ele vai degradezando daqui pra cá. O mesmo daria se eu fizesse uma única passada assim, né? Então, é para isso que o Transfer é útil. O Transfer deixa você com a mão um pouquinho mais solta, mais suave, certo? A opacidade do brush, ó, vai alterar isso também. A opacidade define o máximo, né? Eu estou usando a cor preta 100%. Então, aqui eu vou limitar o meu máximo em 64, certo? Mas isso é em questão de opacidade, né? Não é a cor que está aqui, é a quantidade de cor que está aqui. Então vocês podem ver que ela é uma coisa transparente, ó. Certo? Mas isso aqui são os detalhinhos. Aqui embaixo, nesse pacote, tem um monte de brushes texturizados e com coisas diferentes e algumas coisas assim. Fica aí para vocês decidirem o que é melhor para vocês, galera. A maioria desses brushes aqui são simplesmente algumas texturas. Esse daqui, ó, eu usei muito naquele desenho do Coisa. Eu não lembrava o nome dele, mas ele é esse aqui, ó, o Square Rough. Olha só. Então, só de dar um pouquinho de umas apertadas com o Transfer ligado, olha só. A gente já tá criando uma transição de cores aqui, não tá não, ó? Esse é o jeito, né? Você vai construindo, vai deixando ele mais escuro onde importa. Esse é um brush que parece que não funciona fazendo assim, não é? Ó? Indo e voltando, ele fica um bloco só de cor e fica com uma bordinha esquisita. Mas se você for passando ele várias vezes, ele vai acumulando as texturas. Isso aí é uma curiosidade. Olha só que negócio louco. Guilherme, o que você está fazendo? Menor ideia. Não sei o que é isso. Esse daqui é muito bonito, olha só. Watercolor, aquarela, né? Então ele tem uma aquarelice nele, certo? Que bizarro. E esse é um brush que não fica muito pequeno, né? Se vocês repararem, esse daqui, ó, mesmo estando grande, ele é consideravelmente menor. E isso quem define também é o Shape Dynamics, né? Esse aqui no diâmetro mínimo. Você consegue alterar o quão pequeno o traço fica quando você está aplicando pouca pressão. Tem uma outra coisa da mesa digital que também faz isso, que é aqui nas propriedades da caneta, que você pode abrir essa janela de algumas maneiras. Mas se você pesquisar lá no Windows, lá, né, ou onde quer que você esteja utilizando isso aqui, qual que seja o seu sistema, mas Wacom Tablet Properties vai dar para você esses comandos aqui que são muito importantes. Olha só. Vamos deixar isso aqui, ó, no Firm. Mas se vocês separarem, tá vendo que a barrinha aqui tá mudando? Esse aqui é a pressão, né? Então, isso também significa o tamanho que o seu traço vai ter com a pressão mínima, né? Então, se a sua pressão comum é algo assim,
certo? Ele vai estar indo até metade, ó, clicadinhas, clique, 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 clique. Ele está indo até metade. Se eu botar ele aqui nesse mais firme, olha só, minhas clicadinhas agora só conseguem vir até aqui. No mundo da pintura digital, o que isso significa pra gente? Esse pincel aqui, ó, que está com um tamanho grande, ao invés de se eu apertar com o mouse, ele faz uma bola inteira, ele vai criar, olha só, um traço bem pequenininho. Deixa eu tirar o transfer só pra gente ter uma visualização do que importa, que é o tamanho aqui no momento, né? A gente está falando sobre o tamanho do brush. Então, ó, olha só. Ó, pim! Essa é a minha clicadinha, certo? Então, se eu diminuir isso, minha clicadinha, pim, ganhou mais poder. Aqui, com mais soft, pim, pim. Ou seja, aqui fica mais... Você tem que usar muita pressão para você conseguir reproduzir aquela bola grande que você fez aqui. Que é o tamanho total do pincel, né? Você tem que apertar a caneta até o fim. Aqui no meio... ele já vem mais ou menos grande. Mas olha só que interessante. Você realmente consegue aproveitar a pressão da caneta quando ele está mais ou menos no firme. Quando ele está no firme, você consegue fazer umas coisas mais assim, meio malucas. E que às vezes isso é algo que você está querendo fazer e não sabe como. Às vezes todos os traços ficam redondões e grossos assim, sabe? E é desinteressante mesmo. Então, normalmente eu deixo a pressão mais ou menos por aqui ou por aqui. Depende do meu dia. Mas normalmente é entre esses dois. E aí eu consigo fazer um traço que me agrada muito mais. Mas nós estamos aqui para falar sobre gradação de cores, né? Ou, na verdade, gradação de tons. É o que importa aqui, né? Tanto faz se é uma cor para outra ou de um tom para o outro. Mas vamos pegar uma cor aqui. Vamos pegar um verde, mais ou menos num tom médio aqui no meio desse quadradão de cores. E eu vou colocar ele aqui. Nossa, que cor feia. Se você apertar Ctrl U, você ganha esse menuzinho aqui que você pode interagir com as cores de uma camada. Então eu vou deixar ele mais escuro. Beleza? A nossa cor original agora é até clara. Mas vamos fazer aqui então, ó, uma outra bolinha com aquele tom natural que a gente tinha escolhido. Pô, os dois aqui. Eu vou até matar esse formato de bola. Vamos fazer um formato de quadrado. Certo? Galera, qual que é o processo aqui do que eu estou chamando de mesclagem de cores? É uma bagaça muito simples, prestem atenção. É o seguinte, você está com o seu pincel com transfer ativado, correto? Então se você não usar a força total, você vai ter isso aqui, certo? Ele não está saindo... Ele está saindo mais suave. Sem o transfer ativado, você poderia fazer isso com opacidade também. Mas tanto faz. Olha só. O que você vai fazer? Você tem duas cores. Seleciona uma delas. Eu estou selecionando apertando o Alt. Se o seu pincel está escolhido como ferramenta, o Alt vira o Color Picker. Ele vira o selecionador de cores. Certo? Então, eu vou dar uma passada por aqui com essa cor. Eu vou escolher agora essa cor do meio e vou passar um pouquinho por aqui. Eu tô falando que nem o Marcelo Rezende. Que horror. Então, o que a gente acabou de fazer então? A gente criou um tom médio aqui. Só de pegar essa cor e esfregar nessa, com um pouco de suavidade na mão, a gente criou uma cor que não é nem essa aqui e não é nem essa aqui. É uma terceira cor, certo? Então eu vou anotar as cores que a gente tem aqui na direita. Pof, pof, certo? Pra gente continuar fazendo essa transição, vamos continuar clicando e passando essas cores, ó. Clica, captura, clica, captura, clica, captura, clica. Eu tô literalmente clicando e esfregando, certo? Esse é o jeito que eu aprendi a fazer. Talvez exista um método menos trabalhoso, menos terrível que nem esse, mas eu gosto bastante de fazer as coisas assim. Então, ó, com algumas clicadas e algumas arrastadas de pincel, você já consegue ter aqui uma transição feita naturalmente, né? Você não usou nenhum brush específico, você não usou nada diferente. A gente está usando um brushzão redondo aqui. Esse brush mais felpudo, que ele é bem mais soft, tá vendo aqui, ó? Hardness e hardness bem baixo. O hardness tem justamente com essa borda do pincel, né?
esse contorno do desenho. Se ele for bem soft, ou seja, se o hardness estiver lá embaixo, ele vai ter esse jeitão esfumaçado. E ele pode ajudar a gente aqui a terminar de esfumaçar isso tudo. Eu vou até diminuir a opacidade. E agora, ó, eu consigo esfregar um pouco mais essas cores usando o soft. Eu poderia ter feito só com soft? Poderia sim. Mas eu não gosto. Eu gosto de... às vezes você acaba deixando tudo com um aspecto meio esfumaçadão demais. E você acaba não tendo nenhuma borda muito reta. E... nas suas sombras, certo? E eu gosto de usar esse brush mesmo como algo para ajudar a finalizar essa transição. Você tá vendo que é uma transição meio suja, ela não é uma transição perfeita. E eu acho que isso adiciona bastante no seu desenho. Muitas vezes a gente precisa daquela imperfeiçãozinha que dá aquele toque pessoal na sua arte, né? Olha só a desculpinha. Olha que desculpinha boa que eu dei pra vocês. Pode utilizar. Vai, repete. Mas eu realmente acredito nisso. A transição não precisa ser perfeita. Ela precisa acontecer só. O que acontece muitas vezes, gente, também, é uma concepção tanto quanto errada do que é sombra. Porque o que a gente acabou meio que fazendo aqui é uma área de sombra e uma área de luz, né? Então tem luz vindo daqui e aqui tem luz que está tendo dificuldade de enxergar e aqui está fazendo uma sombra. Essa é a impressão que a gente tem, né? De pintar com tons que vão ficando mais claros de uma cor. Então, mesclagem de cores às vezes é um desafio com luz e sombra. E na realidade, isso daqui não passa de... Se eu colocar uma camada em color e pintar em branco, isso aqui não passam de valores, que é o que a gente estava estudando lá naquele vídeo de sombras. Vocês podem até ver que os valores nem são tão diferentes assim aqui, ainda mais com esse contraste do fundo branco. E eles parecem até um pouco mais acentuados aqui. Mas, galera, não tem muita diferença entre esse e esse. A diferença é o efeito, né? Tipo, esses blocos não são tão distinguíveis entre eles. Eles não são, eu digo, esse verdão e esse fundo, meio que só a mesma coisa, né? Mas as cores estão aí para fazer essas distinções, que são importantíssimas. Mas a técnica da mesclagem de cores, sendo de valores de cinza, valores de roxo, valores de qualquer coisa, eles funcionam desse jeito. Recentemente eu até fiz um experimento que foi muito engraçado. Eu normalmente desenho com fundo sem degradê. E nesse último desenho que eu fiz, que vocês vão ver na semana que vem, ou nesta semana mesmo, eu não sei quando esse vídeo vai sair ao ar, eu fiz o quê? Eu comecei um desenho, e aqui eu tô desenhando, vamos desenhar uma coisa aqui, uma coisa speed aqui, só pra gente ir adiante com essa demonstration. E, galera, realmente não tem segredo esse negócio da transição de cores. É um negócio que não tem muito segredo. Você clica, vai esfregando, certo? Isso aqui tá feio. Vamos fazer algo mais cartoon. Olha só que beleza. Vamos puxar um sorrisinho. Vamos botar um zóio aqui. Algo assim, ó. Olha que maneiro. Eu adoro fazer essas cavidades aqui, esses negócios. Nossa, Guilherme, tá parecido com você. Tudo que eu faço parece comigo. Eu acho que esse é o mal de quem aprendeu a desenhar olhando no espelho também, né? Tudo que você faz tem uma lembrança com suas próprias características. Ok, vamos lá, olha só que belezura. Vamos botar um cabelo aqui. Eu tô com um cabelo mais ou menos assim, neste momento. Ó, meu topete. Eu nem sei se sou eu, mas se for eu, tá com topete. Ok. Não, isso aqui era pra ser mais breve, mas eu tô estendendo o assunto. Nossa, Guilherme, seu nariz não é assim, seu nariz é assim. Quer saber? Eu vou manter isso. Vamos fazer isso mesmo. E aqui, ó, o nariz tem uma bifurcação, a gente expande isso um pouco, puxa isso aqui pra cima. Galera, eu acho que o importante pra luz e sombra é a gente saber o formato 3D que você tá querendo passar com o seu desenho. E tá vendo que eu tô fazendo umas sugestões, ó? Eu tô imaginando que a luz já vai vir daqui, vai ter uma sombrinha nessas áreas.
nessa parte do nariz. Já tô imaginando. Vocês estão vendo aqui minha técnica super avançada para desenhar sombras? É o rabisco aqui. Sério, galera, se vocês conseguem delimitar as sombras assim, com qualquer tipo ridículo de rabisco, vocês já estão fazendo um negócio muito da hora. Porque entender onde as sombras vão é muito mais importante do que a finalização delas. Eu sou o cara que a finalização não importa, saca? Quer dizer, importa, né? A gente tem que criar algo apresentável. Mas a finalização sozinha não garante um desenho legal. E isso vocês vão ver no próximo Speed Art também, que foi a primeira vez que eu falhei em um desenho que eu estava fazendo para Speed Art. Normalmente eu faço uns estudos, penso no que eu quero fazer, eu não fiquei satisfeito com o desenho no final e fiz outro. Espero que vocês gostem da versão segunda, apesar de eu ter tido probleminhas com as gravações. Então vai ser um vídeo meio diferente, eu espero que vocês gostem. O que eu fiz? Eu estava trabalhando então com esses... eu estava desenhando com preto. Na verdade eu estava desenhando com um pincel de cor azul. Quer dizer, o fundo era roxo. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá vendo aquele negócio que eu falei do Ctrl U, deixa você alterar as cores? Se você apertar em Colorize, ele deixa você trocar as cores. Como a gente desenhou em preto, ele não tem como colocar cor. Então você precisa aumentar a iluminação aqui. Escolher o tom. Putz, onde é que fica o azul? Fica aqui. Aumenta. Aham. Diminui. Tava assim. Era assim que eu tava desenhando. E o que eu fiz? Eu comecei a colocar... Eu tava capturando essa cor com o Alt e pintando por cima, né? Que era o que a gente já tava fazendo ali. Então, e aí eu comecei a colorir e eu fui fazendo o desenho em escalas de cinza, que não são escalas de cinza, porque isso aqui não é cinza, isso aqui é cor, não é? De vez em quando dá um probleminha. Então, eu achei isso muito interessante, porque eu sempre tinha feito desenhos em escalas de cinza com cinza, e eu nunca tinha feito com cor. Ele é um pouco confuso, porque lembra que a gente viu um contraste muito maior entre as cores do que entre os valores, entre aquele verdão e o azul que a gente tinha feito? Então, às vezes você acha que está criando realmente uma distinção de cores, ou de valores, mas não tá, né? São só as cores que estão diferentes, que tem contraste entre si. Esse pode acontecer aqui, por exemplo, se eu for criar uma luz e eu for puxando ela para um outro tipo de cor, por exemplo, aqui, esse aqui já foge daqueles espectros de tom que a gente estava trabalhando no começo, que era só esse azul. Então isso daqui, no final, pode parecer pra mim uma baita de uma cor mais clara, de um highlight bonito que tá atingindo aqui a minha ilustra, mas talvez nem tanto. No final das contas, deixa eu só pintar esse cabelo aqui com qualquer cor. Olha só. Nossa, Guilherme, você matou suas linhas. Eu tenho costume de fazer isso mesmo. Detono com os negócios. Se você fizer assim, então... vamos logo. Queria ser tão mais rápido. Então, eu vou colocar uma cor nesse olho. Ok. Eu fico me prolongando. Bom, prolongate. Não sei porque esse nome veio na minha cabeça. Olha lá. Beleza? Belezura. Estamos aqui com o sketch. Bem sketchado. Mais ou menos esquisito. Um cara que parece com a minha cara, mas talvez não seja. Talvez seja você. Se você parece com isso, me dê uma mensagem. Acabei de criar um laço mental com a sua aparência sem te conhecer. Eu provavelmente tenho poderes psíquicos. E eu quero aproveitar isso ao máximo. Não ganhar dinheiro. Então, certo. Vamos logo. Aqui, se você for criar uma camada de color, o que acontece? E você escolhe uma cor mais ou menos por aqui. Você tem como colorir esses tons, certo? Eu vou usar de novo aquele esqueminha para a gente encontrar o tom aqui. Olha só, que coisa horrível. Muitas vezes você já deve ter passado por uma situação assim também. Você está tentando encontrar a cor ali e ela não sai de jeito nenhum. Você fez os tons de cinza, fez as coisas, mas não está aparecendo.
Eu acho que isso aqui tudo devia estar mais claro. Vou mesclar isso numa camada só. Vamos aumentar essa luminosidade, olha só. O tom de pele que a gente estava querendo começa a surgir. Que eu estava querendo, né? Então eu vou colocar um pouquinho de vermelho aqui. E Guilherme, qual que é o foco desse vídeo? Estou perguntando para mim mesmo, fingindo que sou vocês, audiência do Palavra Nerd. Eu não sei, galera, o foco do vídeo era demonstrar um pouquinho do processo, né? Eu acho. Bom, provavelmente o que eu normalmente faria aqui, se eu fizesse um rascunheba tão rascunhento assim. Cara, um cara de cabelo azul, que maneiro. Eu nunca pensei em ter o cabelo azul. Olha só. Minha namorada tem cabelo azul, eu não. O que eu vou fazer aqui? Eu iria continuar esse desenho numa camada de cima. Então, por cima dessa camada, eu poderia começar a pintar com cores de verdade, cores que eu realmente quero aqui. Então, tipo, achei essa cor aqui, põe... Então, põe a cor aqui, certo? E aí, toda a finalização eu ia fazer em cima dessa arte aqui. Então, você pode dar uma misturada nos processos, começa com cor, usa o color, pensa em valores primeiro, depois pensa em cores, depois vai misturando tudo. Vocês viram que eu não fiz um grande trabalho de mesclagem de cores aqui profundo. É mais a ver com a pressão da caneta mesmo, faz boa parte do negócio sozinho, sabe? Sozinho, digo, você só pressiona a caneta, não tem nada muito específico, técnico, megalomaníaco pro negócio. Então eu vou usar um pouquinho desse brush redondo. Eu acho que a gente podia fazer umas lives assim, né, desenhando qualquer coisa. Ou talvez desenhando um speed art mesmo e gravando ao mesmo tempo, ou sei lá. Eu acho que a gente podia ter esse tipo de coisa. Eu só preciso arrumar um tempinho, uma organização e um tempo e uma internet boa. E aí a gente a gente pode começar a fazer umas coisas assim. Eu acho que ia ser bem divertido. Então, eu tô usando aquele brush mais redondão só pra dar uma esfumaçada nas coisas. E isso ajuda bastante com pele, porque a pele fica macia, né? Fica uma pele soft. Mas se você só trabalhar com soft, você vai acabar deixando o desenho meio esquisito. Então, nossa, Guilherme, eu tô repetindo meu nome várias vezes hoje. Mas tá tudo fora dos contornos, não tem nada no lugar, olha só. Então, você pode ou você pode ir deletando. Por exemplo, essa é a camada aqui de color, né? Você pode ir pegando a borracha e ir esfregando onde precisa para eliminar o que está fora do contorno. Ou você pode fazer o que muitas vezes eu prefiro, que é simplesmente escolher a cor do fundo e ir pintando por cima do desenho, uma camada acima, certo? Isso também é um jeito de você ir limpando essas bordas, porque eu sou um cara todo do caos assim mesmo. É difícil o dia que eu desenho tudo certinho, cada coisa no seu lugar. Vamos deixar essa sobrancelha dele azul também. Acho que assim ficou legal. Aqui eu vou deixar mais preto, quase um preto total. Não devia estar usando essa cor, vamos deixar num preto, num azul. Põe preto, a gente vê o que acontece. Certo? Vamos colocar uma cor mais ou menos amarelada aqui nos olhos. Eu tô com vontade de fazer o olho dele roxo. Roxo, lilás, rosa. Isso aqui, nossa, Guilherme, que camada de color é essa que você tá usando? Nada, tô usando camada de color nenhuma. Isso aqui é a camada normal. Quando você escolhe uma cor e passa ela tá com opacidade baixa, a cor meio que infecta, né, o que tem ali. Nossa, que bagulho louco que eu fiz aqui, gente. A minha mesa tá particularmente terrível hoje. Com esses probleminhas de o traço fica gigante. Então, ó. Ok, isso aqui tá bem mais próximo de um tom de pele do mundo real. Vamos passar uma cor aqui. Com overlay. Então, overlay. Overlay. Com a opacidade baixa. Só pra gente dar uma vermelhada nesses tons. E uma amarelada nessa luz. Isso aqui é bastante o processo que eu fiz no Briggs também. Nesses olhos peculiares,
vamos colocar uma luzinha também. Mais ou menos dessa cor aqui. Nossa, olha só. Cara, não é a Jinx que tem esse padrão de cores, galera? Eu acho que é, não é? Ela tem o olho dessa cor e tem uma... Caramba, eu fiz o irmão dela aqui, sem querer. Isso que eu tava sentindo que já vi isso antes. Será que a gente consegue transformar isso aqui num personagem feminino? Vamos fazer uma mistureba de camadas aqui, ó. Deixa eu pegar isso tudo, eu vou mesclar tudo numa coisa só, eu não tenho medo de nada. E vamos jogar um Liquify. Vamos torcer pra isso não travar tudo. Ok. Então, ó, o Liquify é um filtro do Photoshop que serve pra você pegar as coisas e zoar. Certo? Então, eu vou manter os olhões. Eu vou diminuir a boca. Eu vou diminuir a maxila. Vou aumentar a orelha. Vou dar uma puxada aqui na sobrancelha. Não tá com tanto cara de psicótica que nem a Jinx do... Pra quem não conhece o personagem, ela é um dos personagens que você pode jogar no League of Legends, que tem um design muito maneiro. Então, eu vou deixar esse nariz reto e pequenininho. Então, muitas vezes o Liquify pode ser um grande colega na hora que você precisa fazer uma alteração tão drástica assim, né? Então isso aqui tá ótimo já, a gente já consegue... Ó, beleza. A gente já consegue trabalhar em cima disso. Vamos cortar essa dobra aqui. Eu acho que dá pra gente ir até um pouco mais pra dentro com essa bochecha. Nossa senhora, cadê a cara? A cara sumiu. Nossa, minha, tá parecendo The Devil. Tá parecendo El Demônio. Não se preocupe, pode ficar pior. Pronto, tá parecendo uma Jinx com problemas. Galera, eu só tô zoando aqui, tentando fazer umas doideiras aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Isso daqui é só um videozinho pra gente ter alguma coisa. Logo logo tá vindo um tutorial mais específico de como escolher as cores, de como posicionar elas, de como brincar um pouquinho mais com isso. Um pouquinho mais didático do que esse vídeo. Esse vídeo foi meio loucão, mas espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima vídeo, que vai ser alguma hora aí. Vejo vocês lá, galera. Valeu e falou!